7ª pergunta. Qual tipo de preparo de amostras você utiliza? Aqui nós temos duas alternativas, né? Ou diluição / solubilização, diluição, ou forno de micro-ondas. Aqui, gente, tem um dilema bem interessante, tá? Porque o que acontece? Para o ICP-MS, o preparo de amostra ideal, e aí é uma opinião que eu tenho, tá? Preparo de amostra ideal, fugiu de água, né? Fugiu de água, de amostras de água, né? Principalmente potabilidade. Fugiu disso, gente. Uma técnica de micro-ondas é quase que obrigatória, tá? Para a gente conseguir trabalhar numa abordagem, num fluxo de trabalho com o ICP-MS. Então, assim, quando a gente fala de fármacos, principalmente injetáveis, né? Pessoal de injetáveis, a princípio, quando você pega primeiramente ali o portfólio, né? Você fala, pô, eu faço injetáveis, legal. Se você fizer injetáveis para 232, você vai ter sucesso razoável fazendo as diluições, tá? Lembrando que no ICP-MS a gente trabalha com ácido nítrico, tá? Uma quantidade razoável, aí 1 ou 2%. Bom, ácido nítrico bom, por favor, tá? Ácido clorídrico a gente usa em algumas situações, mas sempre com muito cuidado, porque lembra que o bichinho, ele, na ionização lá, ele também ioniza, né? Cloro adora ionizar, tá? E em algumas situações, enfim, a gente foca nesses dois, mais ou menos nessa quantidade. Também, quanto menos ácido, menor, mas tem que pôr. Por dois motivos. Primeiro, para garantir a oxidação completa da parte orgânica, se a sua amostra tiver a parte orgânica, né? E às vezes não é suficiente. Nesses momentos que não é suficiente, você tem que partir para o micro-ondas, para garantir a oxidação, né? Garantir a abertura de amostra, que a gente chama, tá? E aí no ICP-MS é quase que obrigatório. Porque, por exemplo, voltando ao exemplo dos injetáveis, às vezes você quer analisar matéria-prima, né? Você comprou para fazer o produto acabado, tal, aí, pô, tem uma demanda de matéria-prima. Ah, vamos tentar fazer no ICP-MS. Por técnica de diluição, você vai ter muitas etapas ali e, de repente, tempo, eficiência, gasto com reagente, rota, vai ficar um pouco complicado. Aí você vai olhar e falar, putz, como é que eu resolvo? Forno de micro-ondas. E aí é um segundo investimento no forno de micro-ondas, né? Então, sempre quando vocês forem falar de ICP-MS e saírem do universo de água potável, tá? Adotem, por favor, um preparo de amostra. Recomendo forno de micro-ondas. Tem dois tipos ainda. Tem um que nem liga para pressão, tá? Tem um forno de micro-ondas com quartzo. Plataforma TZF Play. Eu fiz, acho que 4 podcasts falando sobre micro-ondas, tá? Se vocês tiverem dúvida, dá uma escutadinha. A gente conversou um pouquinho da história e tal. Mas é esse ponto, tá? Então, se você fugiu de água potável, vá para o micro-ondas, no preparo de amostras. Pergunta 8. Qual a principal dúvida ou dificuldade que você tem na sua rotina utilizando o ICP-MS? Quero agradecer quem enviou as dificuldades. Aí nós tivemos aqui, ó, os padrões internos que utilizo variam muito, mais que os próprios analíticos de interesse. Tá. Tubulação, dá uma olhada na tubulação, na conexão. Isso aqui, se o padrão interno está variando mais que os analitos, provavelmente é alguma coisa na névoa, na formação da névoa, tá? O que eu recomendaria, só com esse comentário, tá, é a gente começar a fazer essa investigação da parte das tubulações, que às vezes elas ficam bem esgarçadas, né? Então troca a tubulação, verifica o T, se ele está bem encaixadinho do padrão interno, o T no padrão interno, tá? E outra coisa, tem outra coisa. Se você tiver muita discrepância, né, entre a matriz, né? Porque aí no ICP-MS você tem uma solução que é em ácido e outra solução que deve estar, ou deveria estar somente em ácido. Mas às vezes sobra alguma coisa de matriz. Se sobrou um pouco de matriz aqui, pode atrapalhar na ionização.
e aí você pode ter essa sensação de variação, tá? Só verifica depois quanto de RSD que tá dando, e aí manda um zap, tá bom? Pode mandar para mim que eu lembro que você comentou, nós vamos resolver, pode mandar. Eu teve uma segunda, qual a finalidade do surrogate no CPMS? A gente conversou, né? A finalidade do surrogate é monitorar o preparo. Então, por exemplo, se eu tenho um preparo com forno micro-ondas, eu vou adicionar o meu surrogate junto com o preparo bonitinho no vaso antes dele passar pelo micro-ondas, tá? Lembrando que o surrogate tem curva, tá? E para você selecionar o surrogate, não pode ser nenhum elemento igual ao que você tem no padrão interno, porque no nosso caso aqui, do ICP-MS, o padrão interno a gente monitora massa baixa, média e alta, né? Então, o surrogate não pode ser, isso aí, não pode ser igual do padrão interno. Muito cuidado e observem isso, né? Porque se eu tiver o mesmo analito, né? Os mesmos compostos do padrão interno, os mesmos compostos do surrogate, gente, não dá certo, tá? Então tem que ser separado. Tem um conjuntinho para cada. Esse é o primeiro ponto. A segunda tomada de decisão para o surrogate não pode ter na sua amostra, tá? Não pode ter na sua amostra e você vai controlar a recuperação lá atrás. Ou seja, preparo de amostra. Preparo de amostra, tá? É importantíssimo. A gente chama de surrogate para não confundir, mas lembrando, novamente, se você está fazendo análise farmacêutica ou de alimentos, provavelmente você vai ouvir sobre padrão interno, tá? E na ambiental sobre surrogate. A gente adota o surrogate, né? Que é um termo francês, se não me engano. Aí é com a qualitate, né? E com o professor Igor. A gente adota o surrogate porque justamente para distinguir que uma coisa para uma coisa, outra coisa para outra coisa, tá bom? Teve mais uma pergunta. Foi aqui, ó. Dificuldades para trabalhar em valores baixos de ferro, zinco, boro e alumínio. Tá, vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa ver quais são esses valores baixos. Se é partes por bilhão, se é partes por trilhão, tá? Quando a gente fala de ferro, pode ter a ver com a rota, a aparelhagem que eu estou utilizando, o manuseio dos aparelhos que eu estou manipulando, o liquid handling, né? Eu estou manipulando aí as soluções, tá? Que a gente pode ter uma contaminação cruzada ou do próprio aparelho, né? Então a gente precisa dar uma olhadinha. Quando a gente fala de ferro e zinco, tá? Pode ser isso. Alumínio, se o seu equipamento está num ambiente compartilhado, principalmente com cromatógrafo a gás do lado, que é quase tudo de alumínio, tá? Você pode estar tendo uma interferência do ambiente, tá? Precisa dar só uma olhadinha. De novo, aqui a pergunta que foi feita, eu não sei limite nem nada, a gente precisava só dar uma estudada na rota, verificar a qualidade dos reagentes que você está utilizando. O boro que você comenta, gente, para ICP-OS a gente comentou, para ICP-MS, para quem ainda não trabalhou, quer trabalhar, e não passou ainda pela outra escola, né? Tudo que a gente for utilizar, nós devemos utilizar uma plasticaria. Tudo que a gente puder utilizar de plástico para tratamento de amostra, a gente deve utilizar, tá? O boro, por exemplo, muitas vezes quando a gente pega interferência de boro, tá? Boro, silicato que quase ninguém faz, né? Boro, silicato de sódio, de cálcio. Porque às vezes o pessoal usa vidraria, balão não utiliza, né? CPMS, muito pelo contrário, a gente tem que usar um recipiente polimérico e às vezes um polimérico de qualidade, né? Certificado e tal. Essas foram as 3 perguntas selecionadas, mas quando o impacto é sensibilidade, né? Podem, para a técnica atômica em geral, né? Podem apostar que tá na rota. Tá na rota. Ou é um reagente que foi contaminado cruzado, porque ele está sendo compartilhado, ou é uma mudança de fabricante, ou um problema de lote. Ah lá, obrigado, Fernandão. Ó, os acessórios do equipamento também, platina e teflon, viu?
né? Porque ele é muito sensível. Não vou falar fresco, não vou, mas ele é muito sensível a essas coisas, né? E pô, você comprou uma máquina, né? Lembra que ele pode pegar até partes por quadrilhão, né? PQP, né? Como o Fernandão falava, era PQP. De tão baixo que é. Então, com tudo, para você chegar nessa sensibilidade, seja em qualquer técnica, viu, gente? Para chegar nessa sensibilidade, você precisa tomar cuidado com o ambiente, qualidade de reagentes e os equipamentos e instrumentos de manuseio, tá? Porque aí você compra um baita equipamento desse e no laboratório. Não, no laboratório nós vamos fazer com balão de vidro. Por quê? Porque já fazia no absorção atômica, ou já fazia no ICP, que também não era legal, né? Enfim, com balão... dançou. Você vai trazer contaminação de tudo isso. No entanto, que tem algumas situações, e isso é importante, né, pela sistemática, né, das amostras, tem uns fabricantes que vendem até diluidor de ácido, que devido ao consumo do ácido, etc., e também para garantir a qualidade do background, sinal de fundo estruturado, né, para garantir a qualidade, o pessoal até destila o próprio ácido, né? Reutiliza bonitinho, destila e garante que não tem contaminação de fora. Então, a técnica de CPMS, realmente a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando você for fazer um investimento inicial, tomar a decisão que você vai partir para essa técnica, entenda, tudo bem, o volume das coisas vai ser um pouco, a gente consegue reduzir, né? Em relação à absorção atômica, por exemplo, volume de amostra, em relação ao ICP, etc. O volume das coisas. Então você vai ter uma pequena queda de custo em termos de volume, tá? Mas já entenda que a qualidade das coisas que você vai utilizar deve ser a melhor. Porque afinal de contas você fez um puta investimento no equipamento, tá? Isso serve para o CPMS e para os outros massos também, viu? Por favor. Aqui na última pergunta, a 9, né, a gente fala sobre os fabricantes e modelos, tá? Hoje no mercado nós temos uma oferta muito boa para esse CPMS, tá? Algumas ofertas sub-boiling. Aê, Fernandão tem, né? Tá vendo? Até maior que os ultrapuros, perfeito. Porque aí você começa a controlar, né? Ó, muito legal. Gente, é um investimento interessante aí, dependendo do que você for fazer, né? Porque você garante a sensibilidade que foi investida, né? Você investiu no equipamento hoje... E hoje, quanto é que tá em CPMS, hein? E deve estar batendo 1 milhão, hein? Com o dólar a 5 e pouco? Isso aí. Deve estar batendo 1 milhão. Fernandão, inclusive tem ótimas... O outro Fernandão, tem 2 aqui. O Albuquerque. Ótimas, aliás. Excelentes, né? Hoje as ofertas que nós temos, né, são muito interessantes. Na parte do ICP-MS, aqui nós não chegamos a abordar, né? Hoje tem sistemas que tem a célula colisional e o filtro de massa em dólar, né? 250k em dólar, né? Aí pega isso aí, faz vezes 0,5, vezes 0,1, e o massa 45, que é capatazias e tal. Um valor interessante aí, melhorou. Tá? Enfim, hoje a parte de oferta que tem no mercado, preço FOB, isso, 250 preço FOB. Acho que vai variar entre uns 700 em reais colocado aqui bonitinho, né? Hoje as opções que nós temos no mercado são bem interessantes, né? Lembre-se, que a gente não tinha comentado, hoje você tem os modelos de célula colisional mais o filtro de massa e o pessoal está lançando aquele modelo triplo, né? Tem a célula colisional, um filtro de massa, outra célula colisional, outro filtro de massa, tá? Que é o triplo quadrupolo. Essa nova proposta ela é bem específica, tá? Bem específica. O que a gente pode notar, né, que hoje, né, se a gente seguir as normativas vigentes, né, as exigências vigentes, a gente consegue trabalhar ainda com um single, né? Vai haver uma evolução aí de alguns outros elementos, né? A gente não falou de... Eu vi essa pergunta, Fernando Albuquerque. Tem que ser de verdade. Gente, triplo de verdade tem a célula colisional, o filtro de massa, outra célula colisional, outro filtro de massa, hein?
Cuidado que tá escrito nesses catálogos aí, que você pega e você fala, ô, isso aqui não é um triplo, não. Dá uma olhada, por favor, hein? Tem uns triplos aí que não é triplo. Tem razão, Fernandão. Né? Você olha lá, aí um esqueminha lá, um direcionadorzinho de 4 polos, né? Que não tem nem a radiofrequência, mas tal, aí, ó, triplo, não. Triplo tem que ter colisão, é o experimento. A proposta é o tandem, né? A proposta é, cilada, Bino, é o tandem, né? É o massa-massa. Então você tem que ter o colisional no início, tem que ter o fio de massa, tem que ter outro colisional e tem que ter outro fio de massa. Senão não é triplo, tá? É uma proposta interessante, eu acho que vai se difundir de acordo com o que a gente for tendo de necessidade. Agora, inicialmente, né? Hoje com um singlezinho, top de linha, com diluidorzinho para quem quiser, com nebulizador ultrassônico para quem quiser, é sensacional. Com hélio colisional já dá, ó, para fazer um montão de coisa. Só em casos muito específicos que o pessoal usa reacional, tá? Como a gente já conversou. Mas o mercado está muito bem servido, muito bem servido. O que eu recomendo para vocês é que na hora de for adquirir, na hora que for tomar essa decisão, verifiquem qual vai ser a abordagem para a sua realidade, para a sua amostra. Lembra que o equipamento não faz análise sozinha. E no caso de CPMS, precisa de um investimento em preparo de amostra. Tá? E o investimento em preparo de amostra para esse CPMS é interessante você fazer o que você precisa hoje e o que você vai precisar daqui a um ano. Tá? Para não ter surpresa. Para não ter surpresa. Tá? Então, hoje nós temos quatro marcas aí que trabalham, que podem oferecer o ICP-MS para vocês. Se alguém está em processo de aquisição, tá? E precisa escolher o equipamento, Fábio, o vendedor vem aqui, eu não sei nem o que ele está falando. Faz o seguinte, entre em contato com a gente no direct, que a TZF ela tem um serviço que a gente presta e de forma gratuita, viu? Chama Configuração de Equipamento Ideal. A gente apelidou aqui de SEI. Nós fizemos alguns SEIs e assim, o cliente compra o que ele precisa. Então a gente faz um estudo, faz a proposta para vocês. Se vocês tiverem fornecedor, a gente faz em cima dos fornecedores que vocês pedem. Se vocês não tiverem, a gente sugere. Tá? Mas o importante de tudo, você vai comprar o equipamento com a configuração certa e no relatório a gente coloca. Se você precisar de um preparo de amostra mais robusto, a gente coloca lá também. Se vocês precisarem de um preparo de amostra menos complexo, porque a sua amostra já está praticamente pronta, a gente coloca no SEI também. Tá? Mas por favor, olhem da amostra para o equipamento. Tá? O equipamento normalmente é o de maior valor e sempre vai ser, né, em termos de financeiro, de investimento, aí o pessoal esquece um pouquinho do preparo. Mas, por exemplo, um preparo de amostra hoje robusto, etc., com automação e alta produtividade, a gente vai gastar hoje mais de R$200.000, 300, dependendo de como for a situação, ó, quase metade em CPMS. Tá? Mas será que eu preciso? Será que eu não preciso? Entre em contato, manda um direct pra gente, fala com a nossa equipe do comercial, lembrando que é um serviço que a gente faz de forma cortesia para vocês, tá? E se depois, posteriormente, você precisar de ajuda em implementação de método, em validação em certeza, e a gente puder fornecer o serviço, vai ser um prazer. Mas o mais importante é você comprar o equipamento certo. Tá bom? Gostaram, pessoal? Vou reforçar aqui, todas as lives que a gente fez até agora, né? Tá no TZF Play. A proposta do TZF Play é a gente ir criando esse canal de comunicação, né? E além do Instagram, e aí o TZF Play você pode rever tudo isso que a gente conversou, rever as lives que a gente fez, né? Nós fizemos lives com convidados aqui sensacionais, gerou muita discussão. A outra do ICP, eu parecia que eu estava em casa batendo um papo, tudo bem, tá? Mas o pessoal perguntou, acho que foi bem interessante assim, tá? Então, no TZF Play, vocês vão ter acesso a todas essas lives também, um conteúdo gratuito. Vocês vão ver lá, assine o TZF Play. Gente, assine de forma gratuita, só fazer o cadastrinho lá que você vai ter acesso aos vídeos, tá? Tudo bem?
Quero agradecer muito, muito, muito o carinho de todo mundo que vem seguindo a gente. Novamente, feliz Dia do Químico para todo mundo. Tem algumas pessoas aqui que eu tenho um carinho, sempre vou ter um carinho e sempre vou ser muito agradecido de ter participado da história aí da nossa vida, da nossa carreira, tá? Muito obrigado mesmo. Espero que a gente conseguiu sanar a maioria das dúvidas que vocês que a gente levantou aqui. Um bate-papo gostoso, né? Informal, justamente para a gente ir direto ao ponto, tá? Se você tem pergunta, manda no direct. TZF sempre vai responder, você não vai ficar sem uma resposta. Pessoal, um abração a todos e semana que vem, ou a outra, tem mais, tá bom? Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.